Olá, estudantes, tudo bem? Estamos no nosso curso Cartas da Prisão, que envolve 4 cartas: Filemon, Colossenses, Filipenses e Efésios. Nós estamos na terceira aula da carta que Paulo escreve a Filemon. A primeira foi mais os objetivos, data, questões históricas, relacionando aí o objetivo da carta. Na segunda aula nós vimos até o versículo 7, aquele momento de saudação. Paulo fala um pouco das notícias que têm chegado com respeito à vida e o que Filemon está fazendo. E agora, a partir do versículo 8, Paulo começa a tratar do assunto. Eu gostaria de iniciar essa aula lendo o que diz o versículo 8 e a gente vai até o versículo 14, ok? Então vamos ver aí o que Paulo está nos mostrando nesses versos, o que ele está tratando. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, em teu lugar, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo, nesse instante, toca no nome de Onésimo. Ele demora para fazer isso, ele está construindo um caminho e agora ele entra no assunto que ele quer tratar nessa carta. É interessante que ele está dizendo que esse pedido que ele vai fazer é um pedido em nome do amor, e essa é a primeira característica desses versículos que eu gostaria de enfatizar com vocês. Então, ele está dizendo dessa preocupação que ele está tendo com Filemon, com Onésimo, e nessa relação onde um sacrifício terá que ser feito. Eles estão agora baseando as suas ações através de algo que tem a ver com o caráter de Deus, com aquilo que recebemos de Cristo, com aquilo que Filemon recebeu de Paulo, e agora ele terá que derramar isso na vida do seu escravo fugitivo chamado Onésimo. Então ele constrói isso baseado no amor. Que amor é esse? No versículo 5, ele fala desse amor que eles têm a consciência, que ele sabe. Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, que Paulo tem a compreensão da plenitude do amor que habita no coração de Filemon, e isso tem sido uma bela notícia que tem chegado até ele. E esse amor que está dentro do conhecimento de Paulo é a base para que a decisão de perdão possa ser estabelecida, e também é a base do pedido de Paulo a Filemon. Por que ele está fazendo isso? Com base em quê? E na certeza que ele será ouvido, porque ele conhece o coração do seu amigo, daquele que ele havia evangelizado e que havia se convertido, e as notícias têm chegado que o coração dele é pleno em amor, e é nesse coração que a palavra de Paulo vai habitar e esse pedido será feito. O versículo 8, ele volta a falar sobre isso, né? Plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, solicitar esse pedido ao seu amigo. No versículo 9, melhor, né? Prefiro todavia solicitar-se em nome do amor. Ele conhece Filemon o suficiente para escolher o tom certo. O que ele vai pedir é muito, muito difícil, mas ele tem uma certeza razoável de que Filemon vai compreender e agir como deve. Por que ele tem essa certeza? Porque no versículo 5 chega até ele a notícia que no coração de Filemon ele está ciente que existe amor, fé, que ele tem em Cristo Jesus e com todos os santos. Ou seja, eu sei quem é você. Então eu vou te fazer um pedido difícil e eu sei que você sabe como deve agir. Por quê? Porque eu conheço o seu coração.
Então ele fica tranquilo com respeito ao assunto que é delicado, mas mesmo assim ele vai construindo isso de maneira tranquila, agindo passo a passo, nos dando até um roteiro de como um caminho de reconciliação deve ser construído, como um caminho de perdão deve ser estabelecido, um caminho de reaproximação. Primeiro, deve ter aí uma identificação profunda de amor para com Jesus, a missão, os santos, e a partir desse caminho construído no amor, os pedidos difíceis podem ser feitos. Primeiro, ele constrói uma fundação sólida através do relacionamento que ele tem com Filemon. Você vai ver isso até o versículo 7. Agora, ele fala da pessoa que é o centro do problema. Quem é essa pessoa? Onésimo, que havia trazido um prejuízo, fugido e tem uma dívida com o seu senhor. Então agora ele coloca Onésimo no centro do assunto, cita o nome dele, ele demora para dizer isso, ele vai construindo esse caminho para tratar do problema. Em seguida, rapidamente deixa claro que quando Filemon for confrontado com o próprio Onésimo, estará em verdade olhando para Paulo. Duas coisas são interessantes. A primeira é que Paulo está tratando de algo baseado na livre vontade. Ele vai dizer isso no versículo 14, ele vai dizer isso no versículo 8, também dessa relação onde a liberdade de Filemon escolher o caminho está aberto. E a outra coisa é que existe uma relação dele com Filemon que deve projetar a relação de Filemon com Onésimo, ou seja, o que ele havia recebido de Paulo deve ser agora a base para que ele possa doar alguma coisa a Onésimo. Então é nessas duas realidades, da liberdade e da compreensão do significado da relação entre os dois e como isso deve se derramar na relação de Onésimo, que ele começa a fazer o seu pedido. Algo importante que a gente precisa compreender dessa relação, uma questão histórica, que às vezes foge do nosso entendimento quando lemos uma carta como essa, é que os apóstolos e mestres tinham o direito de serem remunerados pelo tempo dedicado ao ensino de seus discípulos. Ou seja, existe uma relação de entrega, de dedicação, de discipulado, de aprendizado de Filemon com Paulo, e ele tinha o direito de ser remunerado. Logicamente ele não era, mas ele tinha esse direito, ou seja, havia uma base para exigir alguma coisa com respeito àquilo que ele havia feito. Assim, Paulo tinha todo o direito de cobrar por seu ministério junto a Filemon em sua casa. Existe uma dívida que pode ser econômica, existe uma dívida emocional, uma dívida espiritual, que Paulo não está tratando como uma dívida. Ele diz que isso ele não deve nada a Paulo, Filemon não deve nada a Paulo pela sua dedicação. Paulo depois vai escrever na sua carta aos Romanos que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Então ele coloca tudo isso dentro do ambiente do amor e dizendo não existe dívida, mas existe uma questão histórica envolvendo essa relação, e essa relação de Paulo de dedicação provavelmente poderia colocar ele diante do direito de exigir uma atitude e um comportamento de Filemon. O valor seria suficiente para comprar da escritura de posse de Onésimo, porém Paulo escolhe um outro caminho. Ou seja, eu estou exigindo que você me dê a posse de Onésimo, que está me sendo útil aqui na prisão, e ele não deve nada a você, porque eu te fiz algo, e como prova de pagamento daquilo que eu te fiz, eu quero Onésimo como alguém que vai me ajudar, e está tudo certo. Mas ele escolhe um outro caminho. Paulo está gentilmente persuadindo Filemon a imitar o amor e a graça de Deus e libertar o escravo Onésimo. Então agora Paulo está dando um caráter redentivo nessa relação, para que ele possa compreender os atributos da graça, do amor de Deus, algo relacionado ao caráter de Deus agora será derramado. E gentilmente ele está levando Filemon a essa compreensão, que essa relação está mostrando um quadro muito maior, e ele pode experimentar de alguma coisa extremamente divina dentro daquilo que havia causado a ele um certo prejuízo, mas ele pode inverter esse quadro e mostrar características divinas a partir do seu coração nessa relação com Onésimo. Paulo tinha autoridade espiritual para
ordenar que Filemão fizesse isso. Como eu disse, por causa dessa relação, havia uma dívida emocional, espiritual, por tudo que ele havia feito com Filemão, no sentido de ser um mestre e um apóstolo em sua vida. Mas ele quer que Filemão aprenda e vivencie a lição em vez de simplesmente obedecer uma ordem. Ou seja, eu não vou dar a você uma ordem, uma exigência. Eu vou fazer isso, vou solicitar, como diz ali no versículo 9, em nome do amor. Quem sabe é por esta razão que Paulo não menciona a sua autoridade apostólica no início da carta. Lembra que na aula passada nós falamos que a maneira como ele se identifica é diferente das outras cartas, como um apóstolo, ele está falando da sua credencial apostólica, ele está dizendo que ele é Paulo o apóstolo, nessa ele fala Paulo o prisioneiro. E quem sabe é isso, ele quer trabalhar uma relação que não vai ser baseada na obediência de uma ordem, mas uma disposição de livre vontade do coração de Filemão para com seu escravo Onésimo. No versículo 9 tem algo que eu gostaria de chamar sua atenção para você olhar comigo quando Paulo fala Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está usando a sua maturidade como fundamento para ações ilógicas, ou seja, eu estou um degrau acima, caminhei uma milha a mais, nessa jornada cristã eu posso dar um conselho a você. A beleza de alguém que está usando a sua maturidade, sua experiência de vida como fundamento para o conselho de um caminho que deve ser seguido por aqueles que têm por ele uma admiração. Então, muitas vezes, a maturidade é esse ambiente que faz a gente ter ações que em determinado momento da vida pareciam ilógica, algo que não faz sentido, mas o tempo, a caminhada, essa relação com Jesus, à medida que a imagem de Jesus vai crescendo em nós, porque esse é o caminho de maturidade da vida cristã, não é simplesmente um caminho de envelhecimento físico, biológico, mas é uma maturidade da consciência e do coração. E a gente vai se tornando maduro à medida que a imagem de Jesus vai se estabelecendo, crescendo em nosso coração. Então a maturidade deve nos levar à sabedoria de saber escolher nossas brigas. Ou seja, eu uma vez escutei de alguém já com quase 40 anos a mais do que eu, ele disse: Júnior, o bom cristão ou o bom pastor é aquele que sabe escolher muito bem suas brigas. E Paulo está dizendo a Filemão, a partir da sua maturidade, que essa é uma briga que não deve ser levada para frente. Um ambiente de paz, de pacificação e de reconciliação deve ser reconstruído. E ele diz que ele está fazendo isso a partir da sua maturidade. É Paulo o velho dizendo ao seu discípulo que ele precisa escolher um caminho melhor para ser trilhado. A figura aqui é de um homem sofrido, cansado e só na prisão. E aí a gente começa a fazer uma análise de sucesso ministerial, ou qual é o caminho que muitas pessoas têm escolhido, ou têm proposto dentro da caminhada do Evangelho. E muitas vezes é totalmente o oposto daquilo que a gente está vendo, essa cena que Paulo está retratando da sua própria vida. No versículo 10, ele vai dizer agora de uma relação que ele tem com Onésimo, e é nesse momento que ele toca no nome de Onésimo. Até o versículo 10... o nome de Onésimo ainda não tinha saído a partir das mãos da carta que Paulo está escrevendo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Paulo havia levado Onésimo à fé em Cristo, tornando-se assim seu pai espiritual. Na aula passada nós falamos um pouco da conspiração divina, da graça de Deus, que a gente não sabe se intencionalmente Onésimo vai até Paulo. Isso é um encontro casual, que acontece a partir da graça de Deus, desse movimento do Espírito dirigindo Onésimo ao encontro de Paulo, e quem se encontrava com Paulo ouvia do Evangelho, e isso aconteceu com Onésimo, ele cai de joelhos, e Paulo diz que nessa relação que ele está tendo com Onésimo, ele nasceu de novo. Onésimo sabia de Paulo, possivelmente por aquilo que ele havia escutado na casa do seu senhor chamado Filemão, e ele encontra com Paulo, se converte. Agora Paulo está identificando quem ele é,
nessa relação de evangelização, de conversão e o que ele significa na vida de Paulo nesse momento. Paulo chama Onésimo o filho que gerou em suas prisões. Existe um dito rabínico que diz que se uma pessoa ensinar o filho de seu vizinho a lei, segundo a Escritura, é como se ele tivesse gerado. Levar um homem a Cristo, guiar um homem a Deus é tão grandioso como tê-lo trazido ao mundo. Feliz é o pai que traz seu filho à vida e que logo o guia na vida eterna, porque então este filho será seu por partida dupla. Ou seja, um conceito rabínico que dizia que se você conduz alguém a um novo nascimento, a um processo de redenção, você tem a alegria de olhar para essa pessoa e considerá-lo como um filho. É isso que ele está dizendo, é o meu filho, eu fiz isso. Paulo sempre mostra essa relação, né? Você vai ver nas cartas pastorais ele também dizendo isso, dessa relação que vem antes até das tarefas, das exigências, e provavelmente ele está construindo a partir dessa consciência desse dito rabínico: se alguém levar um homem a Cristo, um homem a Deus, é tão grandioso como tê-lo trazido ao mundo. E aí também a gente cai nesse entendimento dentro desse dito rabínico, dessa dupla honra, desse duplo privilégio, né, de um pai que pode gerar um filho e em determinado momento conduzi-lo à fé em Cristo. Então, por isso que ele faz a afirmação de um filho que ele está gerando entre prisões. No versículo 11, Paulo vai tratar desse homem que havia saído da inutilidade para a utilidade, do que ele significava para Filemon, por tudo aquilo que ele havia feito. Ele não vai tratar isso de uma maneira rasa, ele vai tratar a questão de Onésimo de uma maneira profunda, dizendo que realmente há aí uma inutilidade, uma relação de um homem que não havia trazido nenhum tipo de lucro ou de alegria ao seu senhor Filemon, mas que a partir do Evangelho, do poder transformador do Evangelho que havia habitado no coração de Onésimo, ele sai da inutilidade para a utilidade. E ele diz o seguinte: ele antes te foi inútil. Então ele não está aliviando a história de Onésimo, ele não está dizendo que o que Onésimo fez é algo insignificante, que Filemon deve tratar isso de uma maneira como se nada tivesse acontecido. Ele fala de uma existência inútil, de algo realmente grave, mas que atualmente ele se torna útil a ti e a mim. É um homem que sai da inutilidade para a utilidade, de uma existência insignificante para uma existência cheia de significado. E o que fez isso? Foi Onésimo que conseguiu produzir a utilidade em sua existência? Foi Paulo que fez isso? Não, foi o Evangelho. Então o Evangelho é esse poder de Deus no coração do homem que vai transformando homens que carregam uma história de inutilidade, de insignificância, e vai dando profundos significados e sentido para a vida de pessoas assim. Antes de rebelar-se e fugir, Onésimo pode ter furtado a casa ou ter sido preguiçoso. Algumas interpretações do que Onésimo era na casa de Filemon e por que Paulo está identificando como inutilidade na sua vida, né? Filemon tinha uma dívida com Paulo por ele ter apresentado o Evangelho. Onésimo tinha uma dívida com Filemon. E como Paulo perdoa Filemon e não exige o pagamento dessa dívida, Filemon agora deve retribuir isso na vida do seu escravo. Paulo não desculpa a Onésimo, livremente admite que era uma pessoa inútil e sem valor. Ou seja, Paulo não alivia, não vai tratar do erro como uma coisa qualquer. Que esse é uma outra forma da gente aprender como nós devemos considerar as nossas dívidas relacionais, as nossas pendências emocionais. A gente deve tratar isso como uma coisa qualquer? Não. Paulo coloca isso numa balança dizendo isso é pesado. A gente sabe do significado disso. Mas agora, essa pessoa inútil, sem valor, é declarado a seu favor que ele é útil, e é útil a ele, é útil àquela pessoa que ele era inútil, que ele havia causado um dano, e isso deve ser uma maneira da gente também interpretar, a gente não dar um
peso onde é impossível que essas dívidas sejam pagas, ao mesmo tempo tratar isso como uma coisa insignificante. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 11, da inutilidade para a utilidade, de uma vida sem significado e sem sentido para uma vida carregada de sentido e significado. Seguindo ainda nesse raciocínio da inutilidade para a utilidade, olha o que James Denney diz: o cristianismo é o poder que pode fazer com que os homens maus sejam bons, ou seja, esse é o poder do Evangelho. Essa é a finalidade, que homens que carregam uma natureza que não há possibilidade de uma ação bondosa a não ser pela graça de Deus, e ele vai transformando esses homens maus em homens bons. É significativo notar que Paulo declara que em Cristo a pessoa inútil se converte em útil. O cristianismo não existe para produzir pessoas ociosas, ineficazes, sonhadoras e indefinidas. Produz gente útil, que tem um sentido das coisas, que pode fazer uma tarefa melhor que outros. Esse é o poder do Evangelho, que vai dando sentido, significado e vai produzindo essas coisas no coração de um homem. É uma transformação integral que faz com que essa pessoa se volte para Deus, e à medida que ele se volte para Deus, uma nova natureza, com um novo comportamento, com uma nova conduta, com uma nova consciência, com um novo coração, passa a acontecer. No versículo 12, ele fala que estou te remetendo o caso. A ideia que Paulo está colocando no versículo 12 é uma tratativa de amor. Paulo está enviando um pouco do seu próprio coração. Ele diz: o meu próprio coração está indo nessa viagem de Onésimo até você. E ele vai dizer que o Filemão deve receber Onésimo assim como se ele estivesse chegando na casa de Filemão. Ou seja, receba esse escravo fugitivo da mesma maneira que você iria me receber se eu chegasse aí. Se Filemão não reconhecesse a oportunidade de demonstrar graça, Onésimo voltaria ao serviço como escravo. Ou seja, você agora tem a livre escolha para fazer o que você quer fazer com ele. Eu estou te enviando de volta, estou enviando o meu próprio coração, estou pedindo que você faça com que esse encontro seja um encontro em nome do amor. Independente disso, era errado fugir e estar disposto a voltar e talvez enfrentar punição. Reforça a sua credibilidade e o seu testemunho como cristão. Onésimo poderia continuar fugindo ou dizer a Paulo: não, tudo bem, o que você me falou faz sentido, mas daqui para frente eu vou seguir o meu caminho, e rejeitar esse caminho de volta. Mas quando ele aceita isso, há uma credibilidade no processo de transformação que havia acontecido em sua vida. E ele pode chegar na casa de Filemão e Filemão dizer: não, eu vou te punir porque você cometeu esse erro, e você foi inútil a mim. Porém, ele tem a coragem de fazer o caminho de volta. E Paulo está dizendo que Filemão pode receber isso em nome do amor, mas ele tem todo o direito de fazer de uma maneira contrária. Então, é esse o objetivo da carta, né? É gerar em Filemão uma consciência a partir da livre vontade, como ele vai tratar essa relação de ter sido prejudicado pelo seu escravo chamado Onésimo. No versículo 13, Paulo está dizendo que Onésimo poderia ficar com ele. Ele está sendo útil, ele está cuidando de Paulo diante das algemas que ele está carregando por causa do Evangelho. Mas ele não acha justo segurar Onésimo diante de uma dívida que ele tem com Filemão, e ele precisa promover esse encontro. Não porque simplesmente ele acha correto, mas porque o Evangelho exige isso. O Evangelho é a nossa reconciliação e a nossa pacificação com Deus, mas também é a reconciliação entre os homens. É uma declaração de perdão que recebemos, e é uma declaração de perdão que a gente tem que manifestar na vida daquelas pessoas que de alguma forma nos ofenderam. Ou seja, eu perdoo porque sou perdoado por Deus, eu me reconcilio com as pessoas porque estou reconciliado com Deus. Então eu vou agindo de acordo com aquilo que recebi, a graça que me foi dada. Então o Evangelho exige isso, e por isso que Paulo está dizendo que Filemão não vai ficar com ele apoiando no ministério sem fazer um caminho de volta.
E aí no versículo 14 ele diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Ou seja, aqui é uma coerência, há uma integridade na relação dele com Filemon. É alguém que coloca na mesa os assuntos difíceis, que trata dessas questões, e ele não foge dessa relação complicada, delicada e desses assuntos que o Evangelho nos convida a conversar de maneira franca. Se Paulo não está obrigando Filemon a fazer sua vontade, porque Filemon deveria submeter Onésimo à obrigação de continuar escravo. Mais uma vez, Paulo está guiando a Filemon a fazer a coisa certa, mas por opção e não por coerção, ou seja, livre vontade. Você precisa fazer isso. Filemon precisa decidir o que fazer agora que Onésimo iria retornar portando esta carta. Boas obras verdadeiras devem ser feitas espontaneamente ou de espírito voluntário por aqueles que o Filho de Deus libertou. Você precisa fazer isso, porque existe uma realidade, um mistério da redenção de Deus que te visitou. Só que isso não será uma obrigação. Eu estou escrevendo como um prisioneiro, eu estou pedindo em nome do amor, e eu estou falando que você deve fazer isso de livre vontade. Então, se você compreendeu o Evangelho, Filemon, isso não será algo difícil para você fazer. Chegamos no final da nossa aula e eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas com respeito aos assuntos que tratamos do versículo 8 até o versículo 14. A primeira, se você já precisou perdoar alguém, como foi essa experiência? Como isso aconteceu? Como foi doloroso? Foi fácil? Foi difícil? Foi algo que você fez somente por um milagre do Senhor? Quanto que isso exigiu da sua vida? Ok? A segunda, você já foi perdoado por alguém? Como foi essa experiência? Ou seja, ser perdoado é muito bom, e como foi isso, mas também como foi perdoar alguém, né? E cada um sabe das grandes batalhas no coração diante dessa realidade que o Evangelho nos exige. Numa jornada em direção à maturidade, como você tem lidado com os seus conflitos relacionais? Lembra que Paulo está tratando disso a partir de uma afirmação Paulo velho, uma caminhada de maturidade? Como que você tem escolhido as suas brigas, né? Essas duas perguntas, como que você lida com isso? Como que você tem amadurecido diante desses conflitos e qual o caminho que você tem escolhido? Hoje em sua vida você está identificando-se mais com Filemon ou Onésimo, ou seja, você é aquele que precisa perdoar alguém ou você é aquele que precisa do perdão de alguém? Com quem você se identifica nessa história? E o que hoje em sua vida você precisa fazer em nome do amor? Esse pedido que Paulo está nos dizendo no versículo 9, né? Vem solicitar em nome do amor. O que hoje somente o amor pode ser capaz de fazer a partir das suas relações, ok? Eu aguardo você para a próxima aula. A gente vai iniciar a partir do versículo 15 nessa carta tão rica de Paulo a Filemon.